Olá, meus amigos, eu sou o Dr. Guilherme Almeida, estou aqui junto com meu amigo Dr. Áureo do Carmo para mais um Papo Medcode da nossa semana. Esse papo que a gente sempre tem com vocês, trazendo um tema de grande relevância dentro da medicina. O tema de hoje é o alcoolismo, né? Semana passada falamos sobre tabagismo, nada mais justo da gente seguir a nossa sequência e falar um pouquinho sobre alcoolismo, contar algumas histórias aí de pacientes, falar um pouquinho sobre situações que permeiam esse problema. Tudo bem, Auro? Tranquilo? Tudo tranquilo. Estamos aí para mais um Papo Medcode, um tema muito importante, né? Um tema que a gente vê muito na prática diária e que é subvalorizado, né? Muitas das vezes é subvalorizado. E a gente que vem de hospital público, né? A gente já viu muito, hospital universitário, a gente já viu muito isso, né? Os cirróticos, né? Então, muito interessante o tema de hoje aí. A bebida alcoólica, ela é uma coisa que acompanha a história da humanidade. Quando eu digo assim, acompanha a história da humanidade, acompanha mesmo a história da humanidade. Se vocês fizerem uma busca aí sobre civilizações históricas, né, você vai ver que possivelmente existiam as sociedades pré-históricas, né, em que você não tem nenhum tipo de legado escrito ou narrativas escritas, né? Além de desenhos em cavernas e etc. Mas a primeira sociedade aí descrita, né, como histórica, seriam os sumérios na Babilônia, na região onde foi a Babilônia depois, né? Inicialmente era a Suméria. A região entre rios, né? Entre o rio Tigre e Eufrates. Os sumérios deixaram para a gente escritas cuneiformes, né? E os primeiros materiais escritos, e deixaram para a gente relatos sobre cerveja, né? Os sumérios fabricavam cerveja e eles tomavam cerveja em baldes e com vários canudos, né? E várias pessoas sentavam em volta ali e tomavam, né? A cerveja, um produto aí da fermentação da cevada e trigos e Isso. outros grãos e etc., já era consumida e apreciada. Textos sumérios em tabuletas de barro, né, em escrita cuneiforme, já falavam sobre isso. E depois, né, a gente pode chegar aí na Idade Média, era muito comum você consumir vinho, porque se você consumisse água, você corria o risco de ter uma gastroenterite e morrer. É. Assim, você não tinha água tratada, tá, amigos? Então você misturava vinho com água e eles já tinham conhecimento, eles não tinham pasteur ainda, eles não sabiam de questões microbiológicas, né? Não tinha como ferver a Nem água, não sabia Linneu, disso. né, e etc. Então eles não tinham esse conhecimento da microbiologia, mas eles viam que misturar vinho na água dava bom, É. né? Você ficava protegido de ter diarreias e o povo morria de Morria diarreia, de tá? diarreia. Na época. Então a bebida alcoólica acompanhou a humanidade até hoje, né? Hoje o consumo de bebidas alcoólicas é por questões sociais, né? É, uma parte do tempo sim, né. Então a gente pode dizer o seguinte: consumir bebida alcoólica não é nada condenável, a não ser que você tenha algum tipo de cultura ou religião que proíba isso de alguma maneira. Mas assim, você não pode dizer que é condenável. Mas em algum momento, né, o consumo do álcool pode se tornar problemático para você e para as pessoas que convivem com você. E nesse momento você diz que a pessoa sofre de alcoolismo ou transtorno de abuso de substância álcool, né? Então, Áureo, dito isso, dando essa guaribada aí inicial para a gente poder começar o nosso bate-papo, queria que você falasse um pouquinho sobre problemas com álcool, alguma experiência que você tenha tido aí na sua vida Uhum. ou em relação a pacientes, e se você consegue localizar a gente hoje mais ou menos como é que está essa questão. É. O álcool ele é não deixa de ser uma droga, né, de uso recreativo e que é vendido aí quase que livremente. Não é livremente, porque hoje a gente tem Menor, por exemplo, não pode hoje a gente comprar. tem aí a legislação proibindo a venda para menores de 18 anos de idade, né. Então, mas não deixa de ser um medicamento aí, uma droga lícita, né, não é uma droga ilícita. É claro que, assim, o consumo, quando é um consumo moderado, em situações sociais, festivas, por exemplo, a gente pode considerar um consumo saudável, dependendo da dose,
né, da situação e do que a pessoa também faz com aquele consumo, né? Então, o álcool ele passa a ser um problema, por exemplo, de saúde pública, quando você tem um consumo, às vezes não exagerado, mas gerando consequências. Por exemplo, acidente de trânsito, agressões, Atropelamento, né, cara? Na minha própria família, eu tive problemas com alcoolistas, né? Parentes, né? E história de atropelamento, até morte. Então isso é um problema que às vezes carro, até problemas com a acidente de carro é o polícia. principal, né? E aí a gente tem hoje a lei seca, né, que coibiu bastante isso, né? Uma das poucas leis aqui que funcionaram. Assim, não só a lei seca, eu costumo ressaltar isso, mas como a mudança no padrão de transporte público, né? Também, o Uber também. Não é que ele desencorajou você beber e dirigir, é porque facilitou o processo de você beber e não dirigir. Exatamente. Né? Então, o álcool ele é um problema quando o consumo é exagerado, quando causa algum dano a você e aos outros, né? Ou quando ele realmente se torna um problema, mesmo às vezes com consumo não exagerado, mas que altera de alguma maneira a qualidade da sua vida. Então, hoje a gente tem vários scores e vários questionários para a gente quantificar o quanto o álcool é problemático para um determinado sujeito, né? Quer falar de algum? O mais comum é o de Fagerstrom, né? Tem lá no nosso aplicativo, né? E é um questionário com algumas perguntas simples que o sujeito vai responder, visando principalmente saber se o álcool atrapalha ou não a vida daquele sujeito. Né? Eu posso falar de um também. Você conhece o Cage, né? O Cage, Dica em português, Cage. O mnemônico, né? O mnemônico, né? Cage. C, cutoff. Você já sentiu a necessidade de diminuir seu consumo de bebida alcoólica? É o D do dica, né? Diminuir, né? Cutoff em inglês. Você já sentiu a necessidade de diminuir seu consumo de bebida alcoólica? A, anói, né? O I de importunação, ou importunar, né? Alguma pessoa já se sentiu incomodada pelo fato de você beber? Alguém já comentou com você? Né? Esposa, mãe, algum outro parente, amigo, né? Anói. O G, guilty, né? Ou C, culpado. Você já se sentiu culpado por consumir bebida alcoólica? Quer dizer, você consumiu bebida alcoólica e se sentiu culpado depois? E o eye-opener, né? Ou A de acordar, do Dica. Você já precisou beber para se sentir acordado? Você acordou de manhã e teve que beber para se sentir acordado? Meus amigos, se você respondeu sim a uma dessas perguntas, você tem problemas com o álcool. Você não necessariamente é um alcoolista, mas o álcool é um problema na sua vida. E isso não tem nenhuma relação com quantidades, né? Exatamente. Em nenhum momento a gente falou de tipo e de quantidades. Se você respondeu sim a uma dessas perguntas, você tem problemas com o álcool. Isso. Né? Então, isso é uma grande... Essa, na minha opinião, isso é o mais importante, né? É você saber se aquilo ali é um problema ou não. Muita gente considera o álcool uma bebida, não, é uma bebida simples, inócua, e não é, né? E não precisa exagerar no uso, nem na frequência, nem na dose, para ele ser um problema. Então, por isso precisa ter emergência alcoólica, exatamente, né? Que é uma outra situação dentro da medicina. Você não precisa esperar até a cirrose para ver que o álcool é um problema. Você tem um Boerhaave, uma ruptura esofagiana, um malorivais, tem uma hematêmese. Exatamente. Né? Então, reconhece... Um delirium tremens. Então, o ideal é você reconhecer precocemente, né? E tratar disso aí, né? Muitas das vezes sem medicamento, não precisa de droga antabuse, né? E aí a gente pode até falar de quantidades, né? Você ter um consumo, um homem, de 80 gramas de álcool por dia, mais do que 80 gramas de álcool por dia, já é tóxico, é toxicidade. Toxicidade. E para mulheres japoneses, que serve tanto para homem e mulher, asiáticos, 40, né? Porque eles têm uma ausência de uma enzima, né? Isso. Que é a desidrogenase, né? Alcoólica, desidrogenase alcoólica. Então, vamos fazer uma conta rápida aí. Uma vodka tem o quê? 40%? 40%. Então, vamos pegar aí 1 litro de vodka, 400? É muito, gramas. Mas é uma garrafa de vodka litro considerável. É respeitável, né? Então, vamos pegar aí, vamos fazer contas fracionadas. Meio litro de vodka, 200.
250 ml de vodka, 100. Então, ou seja, você bebeu mais de 200 ml de vodka, já tem 80 aí. 200 ml de vodka não é muito difícil. 4 caipivódicas você já chega nos 200. Mas aí já é dose tóxica, né? Já pois é toxicidade, né? Mas para você ver como que o álcool e para mulher é metade. Assim. E já se você for japonês, amigo, sinto muito. É metade para você também. Exatamente. Então, quer fazer a conta da cerveja? Cerveja é o volume maior, né? Vamos botar 5 para arredondar. Então, 1 litro de cerveja. 50 gramas, né? 50. E aí, 2 litros, 100. Já bateu. Já bateu. Dose tóxica. 2 litros são 5 chopes. 6 chopes. O chopp é tua caneca 300 ml. Tulipinha, pô. Tulipão, 400 Pegar ml. Pegar um pint de 1 litro. Um pint, tudo bem. Se tomar 2 pints, já bateu aí. Já chega lá. É porque cerveja é uma bebida que foi feita para você beber em quantidade, né? É igual pão francês, né? Ninguém quer comer um pão francês, né? Comer uma bisnaga. Você não chega lá e fala assim, pô, me dá um pão francês. O padeiro vai olhar para você e vai rir, né? O pão francês foi feito para você comer em quantidade. Cerveja é a mesma coisa. Então, assim, eu estou mostrando para vocês que não é difícil você bater uma dose tóxica do álcool, toxicidade aguda do álcool, né? Se você mantiver padrões de dose tóxica, você vai virar um cirrótico. Fatalmente. É o que a gente vê em hospital universitário. Tem várias histórias, né? Tem a história de um paciente cirrótico, uma vez tratando, até na época que eu era estudante ainda, lá no nosso Gafre, que ele consumia inadvertidamente as almotolias, né? Caramba. A gente tinha almotolia com álcool iodado. Naquela época não tinha álcool sem ser o iodado, né? Depois da pandemia tem álcool agora em tudo quanto é lugar, né? Mas antes... Pelo menos bócio endêmico ele não vai ter. Não vai ter. Então, ele consumia álcool iodado, né? Caramba. Porque tamanha a abstinência dele, né? Que ele estava experimentando. Tinha um caso de uísques paraguaios adulterados com álcool iodado. Isso é uma coisa relevante dentro da endocrinologia por causa de alguns fenômenos tiroidianos, né? O fenômeno de Wolff-Chaikoff, o paciente que tem uma tireoide doente, por exemplo, e altera a função tiroidiana por consumo de uísque paraguaio com álcool iodado. Com álcool iodado, por causa do iodo, né? Exatamente. Então, essa história assim, os cirróticos, né? Pelo menos na minha época lá de aluno, a causa maior de cirrose, eu acredito que seja até hoje, né? Cirrose hepática, seja alcoólica ainda, né? Tá mudando um pouco o padrão para NASH, né? Exatamente. Esteatohepatite não alcoólica crônica. É também vírus, né? Vírus B tem vacina. Vírus C e vírus C hoje, graças a Deus, tem um tratamento, e a nós, né? Deus e a nós. Tem tratamentos mais de 90% de eficiência, mais simples. Eu peguei a época do tratamento do vírus C com interferon, que era bem pesado. Interferon 48 semanas. Pô, deprimia todo mundo. Era terrível. Caramba, cara. Participei disso aí. Em relação ao álcool, outra coisa que eu queria falar, né? Tem a questão do problemas com álcool, que a gente já falou. Já falamos da toxicidade, doses tóxicas e problemas crônicos, como, por exemplo, a cirrose, né? Aí eu queria dar uma quebrada aqui e perguntar para você daquela coisa do álcool protetor cardiovascular, né? Quer falar um pouco sobre isso? Assim, isso são estudos enviesados, né? Na minha opinião. Tem alguns estudos que mostram... que no início era o resveratrol do vinho, da uva, da casca da uva vermelha. Exatamente. E aí depois eles acabaram vendo que é o álcool. Aí será que é o álcool mesmo? Ou é o efeito anti-estresse do álcool? Eu sinceramente, assim, gosto de consumir minha cerveja, por exemplo, meu vinho. Eu hoje não bebo mais. Não bebo mais. Eu ainda consumo ainda moderadamente, né? Não consumo exageradamente. Mas, assim, tem... muitas críticas a esses estudos, né? Os estudos mais fortes são aqueles feitos com vinho tinto. Nesses eu acredito. São estudos com um número maior de pacientes estudados, com melhor metodologias HDL, melhores, né? Exatamente. Melhor aí você HDL, tem outras explicações, né? Agora, por que o consumo, por exemplo, de regular de cerveja vai ser melhor para quem não consome? Não tem explicação fisiológica para isso. Né? O vinho tinto, né? Nem o branco. O tinto você tem a explicação, né? Dos antioxidantes que você consome. Resveratrol, né? Resveratrol e outras substâncias, né? Substâncias até que estimulam, né, as enzimas
que aumentam, né, a ação dos nitratos, por exemplo. Sim, sim. Né? Vasodilatadores. São né, vasodilatadores do óxido, da óxido sintetase, principalmente ela, né? Então, tem várias substâncias do vinho tinto que fazem isso. Então, reduzem a pressão arterial, aumentam o HDL, que é o colesterol bom, né? Então, Tem um efeito relaxante. tem o efeito relaxante. Agora, os outros mostrando que o consumo de álcool melhora a saúde cardiovascular, e eu, particularmente, tenho ali minhas críticas, né? Eu acho o seguinte, como qualquer outro hábito que te faça bem, né? Enfim, você tem que, de alguma maneira, lidar bem com esse hábito. Sim. Né? Se você responde qualquer sim lá para o Cade, é porque ele não está te fazendo bem, né? Então, reduz o consumo. Porque você não controla o álcool controla o álcool você. É que está te controlando. Então, reduza o consumo, né? É muito mais prudente reduzir o consumo. Vou te falar que na minha juventude eu era muito baladeiro, gostava de noitadas e etc, né? Vocês veem, né? Não sei, talvez. Eu acho que hoje eu não tenho mais esse tipo. Mas eu sempre gostei muito de uma noitada. E o pessoal bebia horrores, cara. Noitada bebia mesmo. Firme. Eu fui criado na roça, né? Sempre fui carioca e tal, mas minha família é toda do interior do estado. E assim, a cachaça é um hábito natural, E né? hoje a gente tem a cultura do bar, né? Mas eu acho que a cultura do bar, ela é menos pior do que a cultura da noitada da minha época. A cultura da noitada da minha época, o pessoal saía mal. E hoje do bar, você não vê o pessoal sair mal. Não, raramente você vê isso. Bebe ali, vai embora feliz e tal, tranquilamente, mas assim, é importante a gente avaliar, né, se esse consumo é um consumo saudável ou não. Eu já fui médico plantonista do Festival da Pinga, de Paraty, durante 2 anos. Aí tem aquelas competições suicidas, né? Nunca atendi tanta emergência alcoólica na vida, claro, cara. Onde você faz uma competição. No Festival da Pinga de Paraty, mais... a gente espalhava colchões, assim, pelo chão do hospital, porque já sabia que ia chegar os pinguços. Não, e tem as competições malucas de lá, né? E aí, bebe mais rápido. Como é que é o tratamento de uma emergência alcoólica, uma intoxicação alcoólica aguda, né? O paciente vai chegar uma embriaguez aguda, né? Como é que ele vai chegar? Vai chegar embriagado, voz embargada, maltrapilho, olho vermelho, aquela coisa toda que vocês sabem. Primeiro que você tem que hidratar o paciente, porque o álcool ele tem um efeito diurético potente, ele inibe o antidiurético. Então você bebe o álcool e faz xixi, expolia. Né? Então você tem que hidratar o paciente, e dependendo do que ele bebeu, pode ter até potomania, né? Do cara ter hiponatremia dilucional pela bebida que ele fez. Então, atenção na hidratação e na escolha do soro, principalmente em relação aos eletrólitos. Outra coisa, evitar a encefalopatia de Wernicke-Korsakoff, vai dar tiamina. 100 miligramas e ver lá pro cara. É uma das maiores indicações de tiamina. Para ele não dar psicose, né, de Korsakoff, nem dar oftalmoplegia de Wernicke, né? Cuidado com a hipoglicemia. Vale a pena medir, né, a glicemia e fazer uma correção de hipoglicemia, que geralmente quem bebe não come. E você, quando bebe, você inibe a gliconeogênese, você está se mexendo, carboidrato esvazia, e você acaba fazendo uma hipoglicemia mesmo, né? Talvez isso na embriaguez aguda seja o principal. E o resto, cara, botar o cara para dormir, deixa descansar. Exatamente. Um dia após o outro, né? A intoxicação aguda, assim, acho que o grande problema é a hipoglicemia. Disparado, acho que é o que mais causa dano grave, né, ao paciente. E distúrbio hidroeletrolítico. Broncoaspiração, talvez. Broncoaspiração com prazo mais longo, né? Eu já atendi um paciente que morreu por broncoaspiração por uma embriaguez aguda. Era um pescador. Lá em Paraty também. Eu atendi um que morreu por arritmia cardíaca. Talvez hipomagnesemia, só que onde eu trabalhava não tinha uma dosagem sérica de magnésio, né? Sim. Mas o potássio já estava baixo, né? Então, até uma história interessante. Era um plantão no Carlos Chagas, né? E eu era recém-formado, foi nessa época da epidemia de dengue, 2001, né? Uhum. E aí no mesmo concurso eu passei, e mais 2 grandes amigos, né, que trabalham comigo até hoje, passamos juntos pro mesmo plantão, né? E aí você chega no hospital, Carlos Chagas naquela época era um caos, né? Era um lugar que devia ter 10 médicos, tinha 3, né?
proporcionalmente falando. E aí chegava nesse dia, meu primeiro plantão lá, como staff, né? Chega um paciente em parada cardiorrespiratória, né? E aí você vê a equipe toda se mobilizando, né? E nisso, um desses meus amigos, né? Estava vendo um paciente que já estava internado desde a noite anterior e que estava relativamente bem, mas ainda embriagado, né? E aí chegou essa parada cardiorrespiratória e tal, vai todo mundo para cima, então reverteu a parada. Pô, graças a Deus, né, e tal, não sei o quê. Aí ele voltou para ver lá a intoxicação alcoólica. Chegou lá, ele estava morto. Então, assim, morreu subitamente, né? Subitamente, né? E aí depois a gente vai ver a história. Já era um cardiopata prévio, tomava diurético e tal. A gente não tinha dosagem de magnésio, mas tinha de potássio. O potássio já estava um pouco baixo, né? Em torno de 3 de potássio. Mas, assim, provavelmente ele morreu por causa de hipomagnesemia. E ressaltar também que quando você vai fazer lá a glicose, né? Você vai acabar fazendo uma glicoinsulinoterapia inadvertida. Exatamente. E se você não checar os eletrólitos... Então tem que ter muito cuidado. E faz, além de hipomagnesemia, hipopotassemia, hiponatremia, faz hipofosfatemia, faz um monte de coisa. Né? A própria desidratação, né? Desidratação também é muito comum nesses casos, né? Principalmente com o uso de destilados. E até miólise, né, cara? Miólise. Miosite, né? Alcoólica, né? Rabdomiólise mesmo. Pode acontecer. Eu falei para vocês no Papo Medicode de febre e hipertermia, que eu atendi um paciente com delirium tremens, né? Que fez uma hipertermia, porque ele tremia tanto e fez uma hipertermia. A gente conteve, sedou, entubou. E antes disso, ele tentou pegar um vidro de álcool de cozinha e tentou beber. Entendeu? Mas triste a situação, triste, né? É muito triste. E teve alucinação, aquelas alucinações com insetos gigantes, animais gigantes, etc. Geralmente são alucinações visuais. Falava pra gente, né? É muito triste. Até para a gente poder complementar aqui, eu queria que a gente pudesse falar sobre outros prejuízos que o álcool causa. Por exemplo, você falou de cardiopatia aguda, mas e cardiopatia crônica? Também tem. Tem cardiopatia crônica, a gente tem a miocardiopatia alcoólica, né? Eu já atendi alguns pacientes com Mussum, né? O Mussum, que agora lançou o filme dele aí, foi uma das vítimas da cardiopatia alcoólica, né? Miocardiopatia alcoólica. E aí, assim, tem vários fatores na gênese dessa miocardiopatia alcoólica, né? Uma delas é o cobalto, né? O cobalto em alta dose, né? De várias bebidas tem cobalto, então em alta dose pode causar isso. A própria deficiência de B1, que é o beriberi. E a ação do próprio álcool causando distúrbio metabólico, síndrome metabólica. Sim, né? sim. Então enfim. E outra cardiopatia que eu me lembro é a Holiday Syndrome. Holiday Syndrome também. Que é a síndrome do feriado, né? Que é o paciente bebe, e o álcool, o acetaldeído, né? Que é o metabólico do álcool, tem toxicidade cardíaca direta e pode dar arritmia. Isso. Pode induzir, inclusive, fibrilação atrial. Que é relativamente que é a Holiday comum. Syndrome, né? E, às vezes, o paciente mistura o álcool com o energético. Cheio de cafeína, né? Aí o cara vai lá, aparece lá na emergência. Batendo a 200. Fibrilando, fazendo fibrilação atrial. E alta resposta ventricular, 180, 200 de frequência. Né? É relativamente comum na época do carnaval, principalmente. Plantões de domingo, né? Depois sábado à noite. Também, ou plantões de sábado, pós sexta-noite. Às vezes acontece a Holiday Syndrome, né? Então, e como é que a gente trata esse povo aí, cara? Como é que é a solução? Pois aquela coisa, a mesma coisa do tabagismo. Primeiro o cara tem que querer se tratar. Esse é o primeiro ponto. Em alguns casos, assim, no etilismo, né, a gente tem validação legal para o tratamento compulsório em alguns casos, né? Assim como no usuário também de droga ilícita, né, e tal. Mas isso é bem complicado, né? Uma coisa muito polêmica ainda, né? Porque o sujeito ele pode estar tão afetado lá pelo alcoolismo que altera o senso crítico dele a longo prazo. Acha que aquilo não é um problema. Né? A gente ouve até relatos do Sócrates, né? Sócrates, um grande exemplo. Né? Teve um jornalista que falou que foi visitar e estava preocupado com ele, aí chegou na casa dele, o Sócrates falou, pô, você tá bem? Vamos tomar um café da manhã aqui? Aí o cara, pô, Sócrates, você não tá comendo, cara? Você tem que comer, eu vou te levar para tomar um café. Ele, não, a gente toma um café aqui em casa. Aí abriu a geladeira, só tinha cerveja. Aí falou, pô, mas tu vai tomar cerveja de café da manhã? Ele fala, cara, aqui, ó, rótulo aqui, ó, cerveja tem de tudo aqui, ó, tem carboidrato, tem eletrólitos, tem vitamina.
Pirou, né? É aquilo, né? É uma pessoa pública, né? E esse jornalista, ele coloca isso publicamente, né? Por isso que eu estou falando para vocês. É. Então, problemaço. Então, assim, é a mesma E enfoque, era né? colega, né? Só Pois que era é, colega, médico, né? E o tratamento é multidisciplinar, obviamente o sujeito tem que querer, mas em alguns casos ele está com o senso crítico alterado, então você, né, como familiar, como cônjuge, você pode Tratamento é pleitear transtorno isso. de substância, né, cara? Às Exatamente. vezes, eventualmente, alguns sedativos, ansiolíticos. Isso. Nesses Pode usar casos, até os antabuse, né? é. Metronidazol, simetidinas da vida. Nesse caso, os benzodiazepínicos têm uma ação muito boa, né? Então, benzodiazepínico é indicado, é bastante Porque indicado. o pros álcool tem casos, efeito benzodiazepínico, né? Tem efeito GABAérgico, né? Isso. Então, o benzodiazepínico ajuda até o sujeito ter menos abstinência, por exemplo. Você vai reduzindo, vai desescalonando. Agora, é um tratamento bem complicado, né? Eu já tive aí o desprazer, né, de acompanhar vários casos desses, familiares, inclusive, e é um tratamento bem complicado. E é o tal de um dia após o outro mesmo, né? O Alcoolistas Anônimos. Né? É isso mesmo. Né? Nunca vai deixar de ser, né? A terapia de grupo, né? Como é o caso aí dos Alcoólicos Anônimos, também tem uma boa eficácia também, né? Essa terapia de grupo o resultado é muito melhor do que o tratamento individualizado, no consultório, por exemplo, né? Os medicamentos antabuse, a gente tem aí duas ou três substâncias diferentes, né? São medicamentos que, via de regra, causam sintomas desagradáveis quando o paciente consome álcool, né? Muitas das vezes o paciente faz uso até inadvertido, né? Geralmente o cônjuge bota na comida e tal, né? Numa medida desesperada, mas que eu desestimulo esse tipo de coisa, porque às vezes o paciente consome muito álcool e vai ter o efeito tóxico do aldeído. Do aldeído. Vai fazer o Holiday Syndrome lá, talvez. Exatamente. Então é perigoso, são medicações perigosas. Vai fazer rubor, né? Náusea. Náusea, terrível, exatamente. Né? Pode desidratar. Então é uma série de problemas. Então, assim, na minha opinião, a melhor forma de tratamento não é com os antiabusos, mas com aquilo que diminui tanto a vontade do paciente consumir álcool, né, quanto os efeitos colaterais da abstinência do álcool. E lembrar para vocês, amigos, que o álcool tem algumas interações medicamentosas, é sempre interessante orientar os pacientes. A gente tem lá uma parte de interações medicamentosas no nosso aplicativo MedCode, vocês podem consultar, mas são pouquíssimos os antibióticos que têm redução de eficácia. Isso, exatamente. Flavulim, por exemplo, tem uma redução muito discreta. Metronidazol, muito efeito colateral. Metronidazol é o né? efeito antabuse, né? Anticoncepcional, pode diminuir um pouco a eficiência, mas... Isso. E cuidado com benzodiazepínicos, porque vão potenciar os qualquer efeitos. Psicotrópico, né? Psicotrópicos vão potencializar aí por causa do consumo do álcool. Anticonvulsivantes, etc. Né? Satisfeito, Áureo? Maravilha, satisfeitíssimo aí. Beleza, meus amigos. Agradeço vocês terem acompanhado a gente em mais uma jornada no Papo MedCode. Um abraço e até semana que vem.